Bom dia! No programa de hoje vamos falar sobre vários assuntos. Nossas babás e dicas de como treinar essa profissional para não gerar nenhum estresse no convívio com os nossos filhos. Doenças respiratórias que atacam os nossos filhotes, principalmente nesse período. Eu conversei com a doutora Carla Malta para tirar várias dúvidas sobre o assunto. Nos nossos estúdios, convidamos especialistas para falarmos sobre o mal do cego, depressão em crianças e adolescentes. Fica aqui, o Papo Mãe já está no ar. Então, mamães, que depressão é o mal do século, isso nós já sabemos. O que nós vamos falar mais agora é quando ela atinge as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos filhotes. Eu recebo aqui nos nossos estúdios o Dr. Danilo de Sá, que é psicólogo comportamental e também psicopedagogo, e o Dr. Leonardo Barros, que é psiquiatra, para a gente falar sobre isso. Eu quero começar perguntando: qual a principal diferença entre a tristeza e a depressão? Aconteceu alguma coisa, sei lá, o cachorrinho morreu da criança, ela ficou triste. Como é que a mãe consegue diferenciar que ela está triste ou ela já está entrando num quadro de depressão? Então, olá, obrigado pelo convite novamente. Existe uma diferença sim entre tristeza e depressão. Como você citou um exemplo interessante aí, você perdeu um ente querido, um animalzinho, então pode acontecer de ter essa depressão reativa por conta dessa perda. Então, a criança vai processar esse luto, né? Certo. Existe uma perda real, né? Já a depressão, ela pode não ter um objeto real aí envolvido nessa tristeza e tudo mais. Tristeza e depressão, elas podem confundir bastante, porque na depressão existem sintomas de tristeza também, o choro, perda de apetite, Rendimento escolar baixo também. rendimento escolar. Então, são muitos sintomas que cada pessoa, como cada um de nós somos únicos, também cada um vai reagir de maneira única. Tem pessoas que vão ficar mais ansiosas, tem pessoas que vão ficar mais irritadiças, tem pessoas que vão ficar tristes, vão ficar mais acordadas, outras dormem. Então, varia de pessoa para pessoa. Mas é importante justamente fazer, quando a gente recebe um paciente, a gente faz, além da entrevista inicial, né? Nós, psicólogos, a gente que é da análise do comportamento, fazemos uma análise funcional, que é uma análise que varia de acordo com o contexto social, que são as pessoas envolvidas, como também o contexto físico, né, que a criança está envolvida, além de um outro terceiro contexto que é importante, que é um contexto histórico. Qual é a história que ela tem? Por exemplo, tem pais que já têm depressão, então é importante verificar o histórico dos pais. Se tem depressão, pode ser que seja um predisponente para isso, né? E quais são os sinais, doutor Leonardo, que a mãe deve ficar, os pais devem ficar alertas? Ou acho que meu filho já pode estar com depressão? Bom, Aline, basicamente, a depressão, a distinção dela para a tristeza é que tristeza ela é comum, inclusive, à normalidade, tá? Depressão já é um estado mais prolongado, de humor deprimido, e no caso das crianças, do adolescente, esse humor também pode estar polarizado para irritabilidade. É importante ressaltar isso. Às vezes, quem detecta são os professores em sala de aula, através do baixo rendimento escolar, da desatenção, o desinteresse que o aluno manifesta. E outros sinais muito comuns são a perda do apetite, tá? A criança deixa de comer o que comia com prazer, com vontade. Então, ela pode desenvolver, inclusive, seletividade alimentar. É a alteração do sono. O mais típico é uma perca da qualidade do sono, no caso, uma restrição de sono, insônia. Mas na depressão atípica, ela também pode ter sono prolongado ou então um apetite muito voraz. Então, são alguns sinais e sintomas. A criança, naturalmente, ela é mais proativa, ela tem aquele olhar de descoberta para o mundo. Sim. E à medida que vai ocorrendo o processo depressivo, vai ocorrendo um retraimento, tá, dessa vida afetiva dela, né, dessa abertura. Doutor, no seu consultório, o que leva à depressão? Por que as nossas crianças e adolescentes estão depressivos? E aí eu aproveito para fazer duas perguntas. Vocês estão percebendo que as crianças de hoje, talvez, são mais depressivas do que as crianças, sei lá, dos anos 80, por aí? O que você acha? Olha, Aline, eu costumo dizer que o adulto feliz, ele foi uma criança que sobreviveu. Por quê? Porque a gente entende, às vezes, a criança como um meio para se chegar à vida adulta. Eu entendo criança como um fim, ou seja, é o lugar onde o adulto deveria chegar. Porque o que torna uma criança feliz?
A criança feliz, na minha concepção, logicamente não existe uma fórmula pronta que sirva para todo mundo, Sim. mas existe uma linha de raciocínio que pode ser adaptada às diversas famílias. Então, uma criança feliz, na minha concepção, ela é uma criança curiosa, ela é uma criança criativa, ela é uma criança imaginativa, ela tem coragem, é uma criança apaixonada. Então, por que eu falo sobre esses aspectos? Porque curiosidade é aquele input, é aquela informação que a criança recebe do meio e aí ela vai desenvolvendo o quê? Vai desenvolvendo o seu conhecimento, vai vendo o que faz sentido para ela, o que não faz, ou seja, é desenvolvimento de repertório. Imaginação é o processamento desse conhecimento que chegou. Então, isso permite que ela sonhe, que ela se abra para o mundo. Já a coragem já é a devolutiva dela para o mundo, né? É quando ela expressa a felicidade, ela expressa soluções criativas. E, por fim, a paixão, porque é o que dá o senso de propósito, né? Então, o senso de propósito é o que dá motivação, ou seja, um motivo para agir. Então, eu acho que o que torna crianças felizes é isso. E aí, com o envelhecimento, as crianças vão perdendo um pouco disso pelo bloqueio do adulto, o bloqueio emocional do adulto. É justamente isso assim, que a gente estava conversando, sobre a questão das instituições também. Ter esse papel. Às vezes as instituições, elas são coercitivas e impedem essa felicidade, essa curiosidade, esse ócio que também é produtivo em alguns momentos. É importante a criança, né, ter um momento ali, às vezes sem fazer nada, para que ela consiga fazer algo que esteja de acordo com a experiência dela. Pois é, doutor, eu vejo muitas vezes os pais preocupados em preencher a agenda da criança. Tipo, terça-feira à tarde não está fazendo nada, vai ter que fazer natação, aula de música, judô, karatê, inglês, francês, espanhol. Porque a gente quer que o nosso filho pratique esporte, seja poliglota, seja, enfim, né? E aí, eu tocou num assunto muito importante. É muito bacana que ele tenha aquele momento de fazer nada. Não é isso? Sim. De dar aquele momento, deixa a criança relaxar, deixa ela brincar mais à vontade. Deixar ela ali no tapete, na sala, fazer do que ela buscar, ela ter essa curiosidade de buscar por si própria mesmo. E ali, nessa maneira, ela pode buscar, na sua curiosidade, produzir algo que tem de respeitar a vivência dela. Tem muitas crianças que eu atendo, adolescentes que eu atendo, que diziam assim, olha, na minha infância eu adorava, eu imaginava ser cantor, eu imaginava ser artista, eu desenhava muito bem, eu cantava muito bem, as pessoas gostavam disso. Eles, e hoje? Eu não faço mais isso. Eu perdi a vontade de fazer isso. A escola compete muito com o meu tempo. Como é que eu vou fazer isso se eu tenho que passar 7, 8 horas estudando, à tarde eu tenho que fazer uma outra língua? Então eu perdi a vontade de fazer isso. E a nossa busca no consultório é justamente tentar buscar de volta esse repertório. Então, o que é também, o que não seria depressão? É uma criança que tem um grande repertório, variado, onde ela consiga desempenhar com qualidade esse repertório. O que tem tornado as nossas crianças depressivas? Na sua opinião, olha, isso aqui é o que está disparado. As crianças estão mais depressivas por causa de quê? Olha, há várias hipóteses, tá? Mas tem algo que no nosso mundo atual é muito prevalente. Que a criança que nasce hoje em dia, ela já é um nômade digital. Ou seja, a gente vive num ambiente de infobesidade. São muitas informações para processar, a comparação com o outro, as exigências, né? Você citou o mini adulto, né? Que é aquela criança executiva. Ela pratica esportes, ela sabe inglês, outros idiomas, várias coisas, e aí esquece um pouco da essência, né? Que é realmente ser criança, o brincar, a atividade lúdica. Correr, pegar sol na cabeça, comer formiga de vez em quando. Daqui a pouco a gente volta, porque eu quero falar sobre as escolas e o relacionamento com os pais e com os filhos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Mamães, vamos agora falar de babás. Nós amamos e precisamos muito delas, afinal de contas, elas que cuidam dos nossos pequenos para que a gente possa fazer nossas atividades. Eu fui falar com a Marina Castelo Branco, que é uma psicóloga maravilhosa, e ela faz treinamento de babás e nos deu várias dicas. Olha só. Minha gente, vamos falar de babás, esse relacionamento que gera tanta polêmica, tanta discussão. Eu estou aqui ao lado da Marina Castelo Branco, que já está rouca de tanto treinar babá. Não é verdade, Marina? Um pouco. E o que é que ela estava contando pra gente? Que ela faz um treinamento com a babá. Eu quero ter aqui um bate-papo com ela para dar dicas para essas mamães que têm essa convivência, né, da babá cuidando com o filho. Claro, gente, que não é o treinamento completo. São algumas diquinhas que eu quero pegar aqui com ela.
E aí, quem sabe a gente consegue amenizar mais esse relacionamento, né, Marina? Vamos lá para a primeira pergunta. Minha babá é maravilhosa, mas vive no celular. O que faz, Marina? E agora? Proíbe? Então, se é uma coisa que realmente incomoda a mãe, ela deve combinar desde o início da contratação, que é proibido na casa dela. É porque hoje em dia a gente fala muito sobre o excesso de telas, que as crianças estão assistindo muito, como isso tem prejudicado, né, o desenvolvimento infantil. E a babá no telefone, o problema disso é que tanto ela vai estar desviando a atenção dela, que devia estar na criança, que pode provocar um acidente, inclusive, né? Quanto ela está estimulando o uso daquilo. Então a criança tem vê sujeira, e celular quer é ver super também. sujo também, né? Sujo. E ela né? pega no celular, pega na criança. Alimenta a criança, pega na fruta. É verdade. Então assim, desde o início, a gente já combina com a babá. Ah, Marina, e agora? Minha babá já usa, eu não sei mais o que fazer. O que eu faço? Aí chama a Marina, né? Próxima pergunta. Minha babá é ótima, mas... Eita, essa é péssima. Não sabe se comportar nas festas infantis. Você pegou muita babá assim, Maria? O que as babás fazem? Eu tô perguntando tudo isso que eu não tenho babá, então não sei. E aí? Mas vai em festa infantil, não vai? Muito. Então, aí é só observar, porque tu não tá olhando as babás. Mas a babá vai na festa de criança, chega lá, lembrancinha, ela tem um filho em casa. Ai, que lindo! É festa de herói do Homem-Aranha, meu filho é louco pelo Homem-Aranha. Ela quer levar a lembrancinha pro filho dela. E aí, às vezes, a mãe que fez a festa não conta Não, com o filho da babá. nunca. Ela conta com os convidados dela, né? Ela não tá contando que cada casa tem uma criança e que vai levar uma lembrancinha pra criança e uma lembrancinha pra babá. Então, Aí o que a gente diz? Não pode levar a lembrancinha? não pode levar lembrancinha. A babá tá lá a trabalho, né? A gente não pode esquecer de que ela tá lá trabalhando. Quem foi convidado da festa foi a família com a criança. Então a gente precisa dizer isso pra babá. De uma forma educada, né? Gentil, mas ela precisa Pega um entender. brigadeiro, pega um bombonzinho. Né? Normalmente a parte de alimentação, a gente diz que ela pode se alimentar do que for servido na festa, evitando o excesso. Sim. Porque aí tem aquela fila de babá na batata frita. Mas a gente conversa sobre isso também, ó. Você pode se alimentar do que for servido na festa de forma educada. Próxima pergunta. Minha babá é ótima, mas... Ai, Jesus, não tem noção da intimidade. Às vezes chega lá, eu já vi algumas babás assim, a pessoa tá fazendo ali um bolo, ela vai e pega aquela deliciosa panelinha que fica com a cobertura e começa ali a comer na maior, tipo... É tão delicada essa questão, Marina, porque assim, às vezes são coisas simples, mas a gente não quer intimidade, ou às vezes o casal tá conversando, ela vai e se mexe no assunto. Isso é uma coisa tão... Né? É bem porque a babá tá ali sutil, todos né? os dias, ela acaba... Como Isso é lidar bem com mais isso? difícil, Aline, quando a babá mora na casa. Quando ela vai embora, tipo, babá que vai embora às 5 horas, ela consegue manter aquele como um ambiente de trabalho dela, que não é o ambiente da casa dela. Mas quando ela mora na casa, pode acontecer algumas dificuldades dela entender de que aquele dali não é o ambiente de casa dela, né? É o ambiente de casa da família. Então, às vezes acontece. Já atendi mães que diziam, Marina, babá, 7h30 coloca meu filho pra dormir, às vezes eu tô no quarto com meu marido, quando eu passo na sala, tá deitada no meu sofá assistindo televisão. Ai, Senhor Jesus. Então a gente precisa conversar, orientar, explicar, dizer realmente que não pode, né? Que ela precisa ter sempre em vista que aquele é o ambiente de trabalho dela. Então, da mesma forma que um enfermeiro, um médico, um engenheiro, um advogado tem que ter uma postura dentro do ambiente de trabalho, a babá também precisa ter uma postura profissional. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com mais dicas que a Marina vai dar pra gente sobre como lidar bem direitinho com a nossa babá. Eu volto já já. Maravilhosa, Marina. E a seguir, mais conversas sobre depressão infantil, relacionamento escolar com os nossos filhos e mais dicas sobre como lidar com a nossa babá. Eu já volto.